Boss, antes de mais, é doutor... Não, de facto estudei, mas numa relação, e deixa dizer que estou cá com muito prazer. Muito obrigado. Agradeço o convite e vim porque, em primeiro lugar, o formato, não é? Hoje é o que se faz lá fora, é o que se faz no mundo. Nós também, como angolanos, temos que acompanhar essa pedalada. Então, vamos aquecer já. Se cais para dentro de um tanque de água oxigenada, consegues respirar? Não. Claro que, neste caso, estando dentro do tanque, ninguém respira, ainda por cima, com algo que seja líquido. Não. Se é água oxigenada, como nós sabemos, embora não doia nas feridas, mas ninguém respira, seja dentro do que for. Não é? A menos seja o Aquaman. Não, nem por isso. Com certeza que não. Foste nomeado pelo fiel Constantino para boss da PX. Certo. Por lá, foste alegado suspeito da burla tailandesa, com informações a saírem cá para fora que deviam ser segredo de justiça. Certo. A confiança na justiça angolana desmoronou-se ou ainda mantém-se? Bom, em primeiro lugar, isto é bom esclarecer. Eu não fui propriamente, isso está escrito, não fui propriamente acusado em função das minhas funções. Sim. O que aconteceu é que aquela agência era uma agência de promoção e captação de investimento. Portanto, não fazia nada daquilo que foi. E no mesmo edifício também funcionava o tipo, que era a agência que fazia a tramitação e a aprovação de investimento. E eu, quando o meu nome saiu, eu já não estava na PX, a bom da verdade, porque a PX foi extinta. Daí que viram, logo que saiu a acusação, sem saber se aquilo era verdade ou não, fui à televisão dizer que havia algo de errado. Porque a PX, em primeiro lugar, não aprova investimento, portanto, eu não podia ter nada a ver com questões de, como é que se diz, de dívidas e não sei o que é aquilo que estavam a dizer, porque nós não lidávamos com nada disso. Por outro lado, eu já não estava lá, porque eu trabalhei na transição de todo o trabalho, como grupo indicado, inclusive na altura pelo Estado, com outras pessoas, e nós já sabíamos que haveria uma nova agência, que é a IPEX, atualmente. E esse nome, inclusive, fomos nós que atribuímos. Portanto, foi ali alguma confusão, que depois as autoridades reconheceram, mas há uma coisa que nós temos aqui que transmitir. Quando nós estamos na vida pública e somos responsáveis, temos que ter consciência que acontecem essas coisas, e nós não estávamos habituados. Foi o primeiro grande caso em Angola, então fez-se aquela festa toda, etc., e que eu próprio lidei com isso com alguma prudência, porque eu também sou uma pessoa que, para além de estar como técnico, etc., lido bem com essas questões de informação, de estratégia, de criação de imagem. Então, pronto, já passou, vamos para frente. Mas ainda não é que não se deva confiar. Nós estamos a aprender e muita coisa ainda há de acontecer, de injustiça para algumas pessoas, justiça para outras, porque estamos num caminho que é irreversível. A normalização. Portanto, Portanto, a justiça não é cega e nós também não. Não. A justiça, em princípio, não deve ser cega, porque, repara, o direito, eu gosto de filosofia do direito positivo, tem um problema grave. Porque ele não se baseia na justiça, baseia-se na legitimidade. Ou seja, eu sou nomeado para alguma coisa e eu faço aquilo e digo, não, isto tenho autoridade para o fazer, seja justo ou não. Isto é um problema grave para a sociedade. E é isto que nós temos que, talvez, fixar. E para as pessoas entenderem um pouco, nós não devemos ver a justiça para nós, devemos ver a sociedade. Corrupção, etc. O 15 mais 2, eu fui o único que fui até PA, e os 15 mais 2, depois num site que agora tem, não sei, acho que é 15 mais nós, sim. Disseram, olha, agora o Belarmino também tem que confiar na justiça. Porque fui o único que fui até PA dizer, não, olha, estes são jovens, é preciso que a justiça funcione. E quando diziam na altura que o Luati ia morrer, eu disse não, ele não pode morrer, porque a nossa lei não permite isso. Não, a nossa lei não permite, vai morrer porque quer. As autoridades têm que socorrê-lo e levá-lo para o hospital, porque a nossa lei não permite nem a eutanásia. Então, ele foi levado para aquele hospital que nós vimos.
Portanto, eu sempre fui coerente comigo mesmo. Isso é mais E importante. como disse muito bem, por isso, se não me engano, não tenho uma carreira política lá muito famosa, porque eu acho que o que nós fazemos é uma passagem, não é? E nós vamos ser lembrados por aquilo que de facto fizemos e que faz as pessoas lembrar de nós e não propriamente o que nós fomos na vida. Assim, de repente, tens aspirações políticas? Não, claro que, do ponto de vista aspirações políticas pessoais, não. Eu tenho, porque não importa onde nós estamos, é onde queremos ir. Eu tenho uma visão da minha vida, sim. Que é, eu acredito que para nós liderarmos não precisamos de cargos. Ok. Não é? Eu, neste momento, não tenho nenhum cargo. Você me convidou. Exatamente. Eu ando pelo país. Se tivesses, provavelmente não podias aceitar. Não, aceito. Aliás, as pessoas me conhecem que eu sempre aceitei estar em vários fóruns. Ok. O que eu quero dizer é, aspirações políticas dependem da circunstância. E hoje o país está muito mais aberto. Vêm aí as autarquias. Vem aí, se não me engano, uma revisão constitucional onde os deputados terão que ser uninominais. Ou seja, hoje o que é que acontece? Todos nós dependemos de uma indicação. Ou seja, tu não precisas ser muito bom para ser um deputado ou para ser um ministro, não precisas mostrar trabalho. Dependes de uma indicação. E se tu não tiveres aquela ideia de grupos, eu, por exemplo, ninguém aqui, eu acredito, nunca me viu numa discoteca, nunca me viu numa festa, nunca me viu na rua, nunca me viu em grupos, porque eu sou uma pessoa que prefiro, sou um pouco mais particular, não obstante ter uma vida pública, e eu reconheço isso. E o que é que acontece? Como nos momentos mais quentes do país, eu sempre fui uma pessoa que nunca, como se costuma dizer, regateei a minha imagem. Eu sou capaz de dar a imagem por tudo. Eu sou militante do MPLA, eu faço formação, eu ando na sede do partido, sou chamado para dar parceiros, para fazer estratégia, etc. Então, neste caso, o que eu quero lhe dizer, as minhas aspirações são de onde eu quero chegar, mas não como algo que dependa de grupos, de partido, etc. Mas de estar sempre na sociedade, integrado e poder fazer a minha vida, que não depende, atenção, de cargos públicos, mas depende da minha inserção na sociedade. O Zé Eduardo não vem? Como é que isso fica? Não, esta questão... Atenção. Esta questão que é preciso esclarecer aqui, está-se a tentar fazer do ponto de vista jocoso, está-se a tentar politizar muito essa questão de Zé Eduardo, João Lourenço, etc. Nós, do MPLA, e eu falo como militante que está por dentro, não vemos isso como uma diferença. As transições são sempre difíceis. Calma. Não, deixa eu dizer, são sempre difíceis. Eu sei, e eu vou-te ouvir até o final, mas vamos ainda, vamos conversando em vez de falar só. Ok. Assim, de repente, e essa conversa, esse discurso... Isso é importante para esclarecer. Exatamente. E esse discurso tem sido muito nessa linha, no sentido de que vocês lá dentro não sentem essas diferenças. Não. Mas então, e como é que vem cá para fora que o João Lourenço foi lá e disse, vai lá na TAP? Não, eu vou na TAP. Não. Isto é uma questão pessoal, é o que eu estou a dizer. Nós estamos a confundir duas coisas. Eu estou aqui como uma figura pública e estamos a confundir o presidente José Eduardo dos Santos com o José Eduardo dos Santos, a família, a pessoa que neste momento está retirado da vida política, está a viver uma situação. Eu nunca falei com ele pessoalmente sobre essas coisas, estive com ele apenas uma vez na vida, está a ver, e sou visto como eduardista. Eu só estive à frente. Mas és eduardista ou não és? Também não é problema. Não. Né? Eu sou eduardista, como sou laurencista e sou netista. Sou do MPLA. Né? Portanto, como militante, se amanhã vier outro presidente, eu vou dar o mesmo apoio. Mas eu quero dizer que nós estamos a confundir, e é triste o que está acontecendo no nosso país. Sabe por que eu estou a dizer que é triste? Deixe-me só terminar. Porque é o seguinte, imagine, esta transição... Estamos a confundir só porque nós temos alguma lacuna na educação e não sabemos interpretar. Não é isto. É a conjuntura. É a conjuntura. Não que a educação seja boa ou má. Porque nós estamos a confundir Angola com a internet e com os WhatsApps, etc. Não é a mesma coisa. Mas o que eu queria dizer se me deixar mesmo terminar para as pessoas compreenderem, que é o presidente José Eduardo dos Santos acabou o seu mandato.
e numa forma como nós sabemos. Foram 30 e tal anos, 38 anos de mandato. Os filhos todos nasceram, ele era presidente. Toda a sua entourage, não é? A família, os primos, etc., o viram como presidente. E, de repente, há essa transição. Bom, como é que isso foi feito? Só eles sabem. O que é que acontece? Muitos, não só a família, se não me engano, ainda estão a adaptar-se. A gerir. E se for a ver, mesmo quando o presidente Agostinho Neto faleceu, a transição não foi fácil para muitas famílias, inclusive para a família dele. Agora, nesta nova conjuntura, em que sabemos que são 10 anos, caso o candidato ganhe de novo, já não haverá isso, porque era hábito. Não sei se está a ver. Então, para quem, como nós, estudou um bocadinho, andou lá fora, sabe como é que é, já assistiu a outras transições, faz análise internacional, sabemos que isso é normal. Só que as pessoas confundem muitas vezes. Por exemplo, dizer que eu do MPLA estou preocupado porque saiu o presidente José Eduardo dos Santos. Então, quer dizer, eu não sou do MPLA. O MPLA é muito mais que o presidente José Eduardo dos Santos, é muito mais que o presidente João Lourenço, é uma instituição. Mas tens que ser sério e dizer que há 5 anos atrás tu não poderias dizer isso. Quer dizer, eu... É preciso ser sério, né? Porque parece que nós estamos aqui a brincar, mas nós estamos aqui... Não é bem verdade, não é bem verdade. Atenção, não é bem verdade isto. Isto é também aquilo que eu costumo dizer para quem está de fora. O próprio presidente José Eduardo dos Santos, ao tomar posse, no discurso de tomada de posse, o que é que disse? Não é uma substituição fácil, nem tão pouco desejável, mas necessária. Portanto, o próprio presidente João Lourenço reconheceu também que não estava a ser uma substituição fácil, dado ao carisma. E nas transições, nós que estudamos estratégia política, é preciso dar tempo, porque você não pode, costuma-se a dizer, mesmo nas instituições, você toma posse numa instituição como diretor, tu tens, na estratégia a gente diz, tens que calçar as tuas próprias botas, porque se você pedir emprestada do outro, nunca vais te afirmar. E é preciso dar tempo. O presidente João Lourenço está numa fase de adaptação, de consolidação do seu poder para ele ser aceito. Porque se ele agora, como se costuma dizer, veste a camisa e as botas do outro, ninguém vai o conhecer como o presidente João Lourenço. Vou só dar um exemplo. No Botsuana, não sei se sabem, o Yakama, que é presidente, antes de terminar o mandato, 1 ano antes, indicou o seu vice-presidente e disse, você toma já posse, eu vou abdicar, para tu ganhares tempo, seres conhecido, e quando fizermos eleições, você ganha, já é conhecido. Mas, no entanto, o vice-presidente, que depois ficou presidente, o que é que fez? Tudo chamava o mais velho que o indicou, tudo. Chegou a um ponto que ele disse, não, eu estou a ver que ninguém me respeita, porque há pessoas, ministros, que iam contactar o antigo presidente para uma decisão. O que é que ele fez? Criou uma ruptura e o antigo presidente hoje já saiu do partido, diz que não vai apoiar mais aquele presidente porque não está a respeitar. Isto só mostra que nós, às vezes, brincamos de política. E é preciso saber que em política não existem inocentes. E a política, estar na política não é uma decisão fácil. É preciso engolir muitos sapos, é preciso disciplina e é preciso convicção. E isto, às vezes, e as pessoas brincam com isso. Não, desviar os fundos do erário público. Esta é uma outra questão. Nós hoje em Angola temos um problema muito sério. Achamos que todos nós roubamos. Não é verdade. Há muita gente... O MPLA ainda tem uma reserva muito grande e é preciso que as pessoas comecem a investigar a vida das pessoas, verem onde as pessoas vivem, com que tipo de carro andam, mas não dá. Com que tipo de pessoas... Imagina que nós temos deputados ou até gestores públicos que recebem 10. E têm 10 namoradas, mas nós não sabemos. Mas têm 10 carros. Como é que é possível? Não, por isso é que eu estou a dizer. Tem alguns que fazem isso. Exato. Não são todos. Mas eles e são esses que têm que indicar. Olha, o fulano, o João, o Cicrano faz isso. Agora, dizer que todos nós temos 10 namoradas, que todos nós andamos com carros de luxo, todos nós andamos com 5 casas, não é sério. Agora, imaginem, é o próprio MPLA, isso é que é positivo, que está a fazer esta mudança. Porque chegou-se à conclusão... Que não há dinheiro. Não. Não há dinheiro. Não é verdade? Atenção. Há
Há dinheiro? Atenção. Mas há ou não há dinheiro? O não há dinheiro do Estado é outra coisa que tem que se dizer. O não há dinheiro do Estado não é a mesma coisa que não há dinheiro na nossa casa ou na nossa conta bancária. Pois, porque havia no Estado e depois não havia na nossa conta bancária. Não, mas, sim, mas porque essas questões devem ser devidamente explicadas, assim jocosamente, mas é preciso ser pedagógico. Claro, por favor. A conjuntura atual, e quem viveu em Angola sabe que há muito rico e fez indevidamente alguns. Outros, por quê? Porque houve uma política, não sei, talvez aqui os mais velhos estarão lembrados, da Caixa, não sei o quê, que é uma coisa que se fez na África do Sul, Black Economic Empowerment, ou seja, dar poder econômico aos negros. Porque se for a ver, é jovem, eu ainda me lembro, na Willa, que se houvesse 4 pessoas que tinham um carro, era muito. Agora, que as coisas foram mal feitas, e muitas vezes nós também temos uma consciência um pouco triste. Okay. Nós somos como pequenos europeus. Por que todo angolano, até a tia mais humilde, precisa de dólares? Porque ela está a pensar no exterior. Nós não pensamos em Angola. Ou porque o Kwanza vale muito pouco. Não, mas se ela precisar de 100 dólares, ou você dizer quer 100 dólares ou 30 mil kwanzas, ela vai preferir os 100 dólares. Mas nós também era por causa do exemplo. O exemplo vinha de cima. Não é? Isso é que eu estou a dizer. Os ministros era tudo dólares. Então temos que repensar a sociedade e não culpar, porque o nosso problema às vezes é nos ver no espelho das costas dos outros. O que é que tu fazes? Essa é a pergunta que cada um deve fazer para si próprio. Porque eu vejo muito jovem em carros de luxo, 100 e tal mil, também a fazer o mesmo discurso. O exemplo vem lá de cima. O que é errado. Nós vimos, nós enquanto jovens, agora vou defender só os jovens, eu nem gosto muito de jovens, mas vou defender os jovens. Nós enquanto jovens, nós vimos os papoites com as nossas damas. Nós vimos os papoites a fatigarem o nosso lar porque levavam as nossas damas para o Dubai e nós não tínhamos capacidade de levar as nossas damas para o Dubai. Nós vimos os nossos papoites com carros caros, todos os dias um carro diferente. Fatos do Arco da Velha, relógio do Danilo, aos pacotes. A pergunta é, e não podemos esquecer aqui que o povo é o MPLA e o MPLA é o povo. Então, como é que nós não vamos seguir o exemplo, se o exemplo até... O Kelly Silva também foi exemplo, ele também foi exemplo. O exemplo vem sim. Eu enquanto jovem, eu olho para quem tem mais experiência. Não é? Ok, agora, só para responder, eu fico triste. Eu também. Eu fico triste. Por quê? Não, vou lhe dar o exemplo. Por quê? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu não sofro desse tipo de situação. Por quê? Porque eu, primeiro, não preciso de um carro de luxo para me afirmar na sociedade. Segundo, eu faço o que tenho que fazer sem estar a ver, eu já sou adulto. Quer dizer, para umas coisas, para ter a dama, você é adulto. Mas já para ter a sua responsabilidade social, já você vê o mais velho, o cota. Portanto, o problema está na consciência. Os nossos mais velhos, supostamente, quando foram lá lutar para o Maqui, não sei o que, eram jovens. E abdicaram da sua vida para ir. Por que nós, este é o mais triste, temos que estar a ver, é aquilo que eu chamei de reserva moral. É aquilo que muitas vezes sai na comunicação social, depois você diz prova. Eu, por exemplo, faço debates no Facebook, no WhatsApp. E as pessoas vêm-me com esse discurso e eu digo prova. As pessoas não têm como provar. Não se escrevia, não têm como provar o que pensam que toda a gente faz. Então, o facto, deixa só lhe dar um exemplo. Você acha que a sua namorada foi para o Dubai? Não acho, eu também fotos. Não, sim. Foi para o Dubai. Com as amigas. Com alguém. Como é que tu tens uma namorada que vai para o Dubai e tu não sabes? Algo está errado. Portanto, também os jovens têm 3, 4 namoradas. Essa é a verdade. Depois uma delas vai para o Dubai. Os jovens vivem uma vida que não é deles. Os jovens são crianças adultos, ficam nas suas casas. Isso é que nós temos que dizer. Esta é a verdade. Portanto, eu não estou a condenar a juventude. Há muito jovem que eu conheço, alunos meus, amigos, etc., que são pessoas coerentes, que vivem a sua vida, que são pessoas que têm uma visão para frente. Dizer que o MPLA condenou o povo angolano é um exagero ou uma redundância? Porque o povo angolano é o MPLA e o MPLA é o povo. Não, é um exagero. É um exagero. É um exagero por quê? Porque, repara,
eu convivo com todos, de todos os Diz uma partidos, coisa, etc. é um exagero, mas tu achas que, por exemplo, a nível de sociedade, nós estamos saudáveis? A nível de sociedade, não estamos saudáveis porque, repara, a maior parte das pessoas, infelizmente, ainda não consegue viver. E eu, da parte da minha mãe, toda a família está na província da Huila, no Lubango, e eu tenho essa necessidade de ir lá sempre. E ainda tem muita gente pobre, muita gente que não tem o que comer. Nós somos mais pobres do que medianos, certo? Somos, do ponto de vista de sociedade e de mentalidade, somos pobres. Porque nós não temos autoestima. E como é que... Espera, como angolanos, como é que se ganha nós temos com uma... exemplos, né? Com bons exemplos, para se ganhar uma boa autoestima. Como é que isso é? Formação. Formação. E quem é que ficou aos 38 anos para formar o pessoal e até hoje nada? Pois, aí é que está. Porque a A questão conjuntura, atenção. Porque Falando assim. eu percebo que até pode parecer uma falácia. A questão aqui não é essa. É que a verdade é que nós tivemos e demos muita prioridade a muitas coisas. Não nego. Já temos estradas, eu não vejo, mas nós já temos. Aqui a questão é a educação, porque para as pessoas saberem o que são as estradas, para as pessoas terem autoestima, para as pessoas eventualmente perceberem, tal como o senhor, que eu não preciso de ter um cargo para ser pessoa. E para ser líder, e para ser respeitado, e para as pessoas andarem na rua e cumprimentarem, Exatamente. e nós passarmos por essa terra com algum sucesso. É o seguinte, em primeiro lugar, é de facto, eu costumo chamar miopia histórica, dizer 38 anos de poder, sem colocar as várias fases, sem colocar a história. Em África, a democracia nasceu nos anos 90. Nós, às vezes, os jovens dizem 30... Quer dizer, era, mesmo se no seu caso tivesse idade, na altura chegava ao poder e ia ficar o mesmo tempo. Porque, não é bem assim. Mas qual é o país? Assim. A não ser que não fosse africano, porque os outros presidentes africanos também ficaram ao mesmo tempo. Okay. É preciso, nós não devemos nos separar da conjuntura. Qual é o presidente africano que antes de 1990 fez eleições? Não, nós também, em 92, 90 começaram as conversações, em 92 fizemos as primeiras eleições. Depois tivemos internamente o conflito, que hoje quem fez conflito é herói, quem esteve do lado do governo, que os vossos pais e os meus estiveram, felizmente, hoje estão vivos ou não, graças a quem foi na guerra, e muitos morreram, mas hoje todo mundo esquece e nós dilatamos as coisas. Agora, não quer dizer, não justifica que muita coisa que foi feita, e isto é que nós temos que ter a frontalidade de dizer, olhos nos olhos, porque ninguém tem medo de ninguém. E eu costumo dizer que a covardia social paga-se mais tarde com a vergonha da miséria que as pessoas vão estar. Que nós estamos a ver agora. Não, e no futuro. Houve há pouco tempo que, após o 25 de Abril, Portugal, portanto, para investir, não investiu nos novos ricos, investiu na educação. E então hoje os portugueses conseguem fazer análises com, entretanto, dinheiro e um salário mínimo mais digno, conseguem fazer análise e perceber que separar o trigo do joio. Certo. A minha questão aqui, naquilo tudo que nós temos falado, e até porque eu considero que nós somos uma sociedade doente, a minha questão é... Não, claro que não. A minha questão é como é que é possível nós sermos melhores pessoas se o mal normalmente vence na ignorância. Se o mal vence na ignorância, nós somos ignorantes, falo por mim, nós somos ignorantes, então é mais fácil eu consumir o negativo. Se nós tivéssemos tido educação nos últimos anos, ou nos últimos 30 ou 40, quando tu preferires, eventualmente hoje nós poderíamos, fazer uma análise diferente daquilo que são as nossas ações do dia a dia. Tem razão. Por quê? Porque, repara, nós é por isso que eu disse, nós pensamos como pequenos europeus. Mas isso é porque o Angola, o colono está aqui, quantos né? anos falou de Portugal? Portugal até os anos 80 não tinha nada. E nós ainda não temos hoje. É por isso que eu estou a dizer. Mas compare os dois países, tá? Estamos a comparar duas realidades. Um país que nos colonizou, que nunca foi colonizado, que tem centenas de anos de existência com o nosso país. Nós ainda estamos a nos compreender como cidadãos. Nós ainda estamos a nos compreender como pessoas. E se não me engano, por exemplo, eu vejo a juventude hoje, que tem 20, 30 anos, já é uma juventude, eu, por exemplo, ainda sou daquele tempo, como eu disse, da disciplina, de não ofender, de não reclamar, de não dizer as coisas.
porque é o chefe, porque é o tio que é militar, porque Até, é o pai. até abrimos o cofre e vê que não tem lá nada, né? Não, por isso, mas estou a dizer, eu sou desse tempo, não é? Hoje eu vejo, até os nossos próprios filhos já têm uma palavra a dizer. Né? Nós nunca tivemos oportunidade de dizer ao nosso pai, mesmo que tivesse um fato, você está bonito, ou à nossa mãe. Hoje os nossos filhos também já elogiam, têm essa liberdade. A sociedade está a evoluir e nós estamos a andar em espragata, não é? Como se costuma dizer, não andamos com passos firmes, queremos dar saltos, não é? E a natureza não dá saltos, infelizmente. É a vida que estamos a viver. Hoje temos uma comunicação muito mais ativa, temos a liberdade, temos a internet, temos o WhatsApp, temos essas coisas todas que nos permitem ter essa horizontalidade. E a sociedade deixou de ser vertical. O que é que há nesse caso? Como cada um de nós tem a liberdade, não é? Então, estamos numa espécie de caos social, porque todos têm opinião. E as pessoas discutem até o que não sabem. Okay. E isto é que vai nos fazer, muitas vezes, perder o foco, que é o de desenvolvimento. Eu tenho boas cenas. Não, tenha mas vontade. porque as pessoas discutem até o que não sabem. Tem um ministro que disse, um secretário de Estado que disse que a água castanha estava boa para beber. Certo. Ele falou sem saber, né? Tipo, Não, é o que eu vou lhe dizer. Ele falou sem... E alguém disse, é o que eu estou lhe a dizer. Eu não assumo, eu se fosse o ministro, não diria isso. Ok. Mas eu não vou assumir e não sei em que circunstâncias ele proferiu aquilo. Mas as pessoas estão a confundir o ministro com o país. Se o ministro disse aquilo, a quem é que nós temos que responsabilizar? O ministro, não o indivíduo. Como? Não, mas ele representa o cargo, por isso ele é responsável. Quem é responsável político, ele é adulto, tem que ser responsabilizado. E agora, eles que não pedem para sair? não posso. E eles que não pedem para sair? Não, mas é o que eu estou a dizer, não pede, mas a sociedade tem o direito, e até hoje há essa liberdade, e está aqui a falar sobre isso, que se aponte o dedo a quem o fez. Agora, o que é que eu... Imagina, as pessoas estão à espera, e alguns até hesitaram em bater palmas, como se eu também estivesse a água que saiu castanha, não saiu na minha casa. Eu vivo no céu, por acaso. Então isto é grave. Não faz sentido. Olha, as pessoas agora querem que eu me sinta envergonhado por algo que alguém fez. Um adulto, chefe de família, etc. Não faz sentido nenhum. Não é? Isso é imputar. Agora, se eu tivesse responsabilidade, tudo bem, é o mal que está a acontecer. Uma coisa que o ministro disse, eu também tenho que sentir vergonha. Valha-me Deus, não é? Cada um tem as suas responsabilidades. Doutor, eu vou ficar pelo doutor, porque estamos aqui informalmente. O meu objetivo até era para nós perspectivarmos o congresso do MPLA, que é dia 15. E aqui a questão é, qual é a diferença entre um congresso ordinário e extraordinário? Bom, algo ordinário, isso é algo estatutário, é normal. O ordinário é aquilo que se prevê, que está previsto, que se faça periodicamente, temos que fazer isso. Extraordinariamente, é aquilo que, em função de determinadas condições, talvez seja esse o termo mais simples, quem de direito, nesse caso, solicita ou anule que vamos, antes do tempo que está previsto, fazer um congresso para decidirmos isto e aquilo. E se for aprovado, então... Avança. Neste congresso ordinário... Extraordinário. Esse é extraordinário, né? Extraordinário. Assim, tipo, de repente, pode subir para deputado? Não. É muito diferente. Este é um congresso do MPLA. Okay. Para deputado só acontece quando há eleições gerais, nesse caso, em que cada partido ou coligação de partido político, não é, cria as suas candidaturas e, em função dos resultados, as pessoas... Mas desse congresso pode sair já assim, tipo uma nomeação? Não. Deste congresso, o que vai sair, o principal objetivo é o alargamento do Comitê Central. Ou seja, mais pessoas que não pertencem ao Comitê Central do MPLA irão, quer das províncias, quer a nível nacional, irão entrar, passam a fazer parte, e o Comitê Central é o órgão máximo, é a Assembleia do partido que decide as principais decisões. Burla tailandesa, está ultrapassado? Não, está ultrapassado, até porque, como já falamos no início... Cheque de 50 bilhões, tipo, isso faz sentido aonde? Não, faz sentido em muitos sítios. Quem não conhece alta finança, há duas diferenças. Alta finança. Em Angola, alta finança que não tem bolsa. Em Angola não tem bolsa, mas tem alta finança. Existe. As pessoas confundem muito aquilo que se chama garantia de cheque.
Sim. Como em inglês, às vezes, garantia escrevem lá cheque. E as pessoas confundiram. Aquilo pode ser uma garantia ou pode ser um cheque. Uma garantia é o quê? É como nós. Nós, quando vamos comprar uma casa de 200 mil dólares, na verdade, não temos 200 mil dólares na conta. E não é preciso ser uma casa grande. Tens as casas do Projeto Nova Vida, das centralidades, que custam 100 e tal mil dólares, acho eu, não é? No banco. Então, tu vas ao banco. E o banco vai passar uma garantia, dizer, este senhor, vai dizer à empresa, pode lhe dar a casa, que eu, banco, garanto o pagamento. E o banco passa o título para a conta daquela empresa. Não quer dizer que você tenha. E você vai pagar como? Vai pagar isso de forma faseada, consoante o seu salário. É a mesma coisa que a garantia. Um grande empresário, quando ele chega, ele pode mostrar um banco, ele diz, eu quero investir X milhões. Não quer dizer que ele tenha X milhões, mas o seu trabalho, as suas empresas, etc., e a confiança que o banco tem nesta empresa ou nesse conjunto de empresários, garante que o banco diga, olha, este senhor tem esta valia. Vou-lhe dar exemplo. Se você tiver mais de 40 anos, há um limite que o banco lhe dá. Sim. Então, o banco também vai tabelar. O presidente Trump, por exemplo, hoje sabe-se que um dos bancos no Reino Unido já disponibilizou não sei quantos milhões, em função do valor do nome dele como empresário. Okay. E hoje sabe-se que aquele valor era acima daquilo que vale, digamos, o que ele tem. Portanto, isto só se estuda. E quando nós vemos o investimento, devemos ver nesta perspectiva. Okay. E não de que as pessoas tenham 50 ou 1000 milhões. Peço desculpas. São as novas tecnologias. Saudades do Zé Du? Não, em termos de saudades. Não, olha, está a ver, este é o problema. Mas sabe que esta imagem que hoje se passa de uma espécie de diabolização de uma pessoa que passou, aconteceu com o Savimbi. Se alguém aqui se lembra, nem nas eleições de 2008, nem nas eleições de 2012, a UNITA utilizou a fotografia ou a imagem de Jonas Savimbi. E agora é o herói. E nós não víamos as pessoas da UNITA sequer a pronunciar o nome de Jonas Savimbi. Quer dizer, porque era o da guerra, era não sei o quê. Hoje é o mais velho, o herói, o Moata da Paz. Portanto, isto em política é mesmo assim. Por isso é que em estratégia política nós aprendemos uma coisa. Quando você está numa fase em que está de retiro, deve priorizar um período que se chama período de nojo. Ou seja, por exemplo, quando aconteceu a burla tailandesa, a população fez festa, acharam que todos nós éramos gatunos, criminosos. Eu não podia, contra toda a sociedade, vir aqui numa situação como esta a falar, porque eu tinha que admitir aquele período, porque a sociedade tem a sua percepção, para que as pessoas compreendam o que está-se a passar e depois aparecer. E isto é mesmo assim. E neste período, dado a circunstância que estão a acontecer, a transição, etc., hoje está-se a fazer esse estilo jocoso. Ninguém ouviu dirigentes do partido a falar mal do presidente José Eduardo dos Santos, ninguém ouviu o presidente João Lourenço a falar mal do presidente José Eduardo dos Santos. O que está a acontecer é que é uma transição. Ele foi o principal dirigente durante esses 38 anos de idade e é mesmo assim. Quando a família cai, o pai assume a vergonha. E ele está nesse período de transição. Mas o tempo, a história, irá fazer a sua justiça. Assim como está a fazer com outros, que, se não me engano, teríamos muito para dizer, com certeza que com ele vai fazer. Agora, o que nós temos que admitir... Saudade. Não, é isso que eu estou a dizer. Saudade, eu, pessoalmente, dizer que fui amigo ou ia lá em casa tomar um chá, um café, nunca lá fui. Sim. Então não posso... Saudades do tempo, daquele tempo. É porque pelo menos... Não, naquele tempo eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um militante ativo e reconheço do MPLA. E reconheço a minha militância e a minha competência. Em menos de um ano, de presidente João Lourenço, eu cheguei ao Comitê Provincial do partido. Não pedi nada. Chamaram-me, camarada Belarmino, traga os seus documentos. Você, a partir de hoje, no âmbito desse alargamento do presidente João Lourenço, você tem que pertencer ao Comitê Provincial do partido. Eu vou ficar triste por isso. Mérito. Isto mérito, não é bom. Mérito. Não fiz nada. Mérito. Eu tenho pessoas que eu levei para o MPLA, que foram meus estudantes, que hoje estão em cargos, que são ministros, são não sei o quê.
E eu fui chamado e entrei. Então não tenho que bater palmas por esse novo período Tu tiveste alunos que hoje são ministros? Tenho. Alguns. Quantos E anos? uns já saíram. Neste momento, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas neste momento já vou com 44 anos de idade. Muito bem. Os tais jovens que a Tizé anda a fazer confusão. Tem que dar espaço aos jovens da Tizé. Então, por isso, por isso é preciso que se saiba que nós confundimos muito as pessoas, porque às vezes a nossa humildade, estar recatados, não se meter em coisas, as pessoas pensam que nós não sabemos ou não conhecemos as coisas. Eu já desempenhei muitos cargos no país, mas nunca fui uma pessoa, eu separo a figura pública da função. Quando eu estou numa determinada posição na comunicação social, se ver os meus artigos, eu coloco lá o meu nome e nada mais. Okay. Nunca assumi nenhum cargo. Por quê? Porque os cargos são passageiros e as pessoas ficam. E nós vamos ser valorizados por aquilo que fazemos, não por aquilo que fomos um dia ou periodicamente. Essa é a minha posição. Doutor, foi muito obrigado pela presença. Eu acho que em 7 anos é a segunda pessoa que senta comigo e diz: eu sou do MPLA. Não, calma, ainda não. É gravíssimo. É feio. É feio, quanto mais não seja. Mas feio para essas pessoas que são do MPLA e não. Não, definitivamente. Não, é só por causa disso. Porque por quanto mais não seja, porque nós fizemos sociedade com o MPLA e depois as pessoas sentarem aqui e não assumirem isso, eu acho que é um bocado... É para o MPLA repensar lá dentro. Mas eles já estão em pensamento, portanto é melhor não arriscar muito. Eu sei que tem aqui uma questão que eu não posso... Pronto, são 2 questões. Eu sou Mário de Samorais. Antes, parabenizá-lo. Pese embora achei que foi meio contraditório, porque algumas vezes rumava para um lado e outras para o outro. Na sua abordagem falou em conjuntura atual, passada. O MPLA é o povo é o MPLA. O pensamento que nós temos hoje, acredito eu, parte deles veio daquilo que era o MPLA e do que nos passaram. Mas a minha pergunta é, foi buscar o exemplo de África e de um líder africano que no seu momento de transição lançou o seu vice para ser o presidente e o seu vice só conseguiu fazer a ruptura, ou melhor, só conseguiu levar o país para onde ele quis a partir do momento que ele criou uma ruptura. Foi mais ou menos o que disse. E hoje o mais velho, o mais velho não liga, mas está bom. Eu entendi isso e eu concordo com isso, que às vezes para uma transição verdadeira ou para chegar a um porto tem que haver esta ruptura. A minha pergunta é, já que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA e nós não nos desgrudamos da imagem, como bem diz, nós quando nascemos já estava o MPLA e continua o MPLA. Acha que o MPLA é capaz de criar esta ruptura para levar-nos a bom porto? Ruptura com quem? Com o quê? Com o próprio MPLA. Com o próprio MPLA, com a sociedade, com a mentalidade que nós temos, com a mentalidade que nos foi imposta. Estamos a falar em mudança. Falou-me em 10 anos. Né? Se o presidente for eleito e assumindo que é do MPLA, não vai assumir que quem vai ganhar é outro partido. Mas no fundo, acredita que o MPLA é capaz de fazer esta ruptura com o próprio MPLA e com a sociedade? Porque metade, 99,9% do pensamento da sociedade é o pensamento que o MPLA nos deu. Bom, em primeiro lugar, acredito piamente, não é? Acredito piamente. A política é um sacerdócio e é uma questão de fé e é uma questão de convicção. Essa ruptura que está a dizer, se diz que é 99%, quer dizer que somos todos nós. E todos nós temos essa responsabilidade. E se estamos a ver que de facto é necessário fazer essa mudança, então temos que fazer essa mudança. E a responsabilidade está na mente, nas ações, na responsabilização pessoal de cada um de nós, nos valores, na mudança de mentalidade, naquilo que eu costumo dizer, olhar para o nosso próprio umbigo e dizer quem somos nós. Eu acho que sim, que o MPLA é capaz, está a fazê-lo. Não estaríamos aqui hoje se o MPLA não fizesse essa mudança. Porque é uma mudança porque eu antes da ruptura já estava aqui. Não. Com todo respeito, Não, mas antes da ruptura não.
Eu só não sou do tempo do Agostinho Neto, mas do tempo do Eduardo eu já estava aqui. Aqui mas não estaríamos nesse formato, isso posso lhe garantir. Não estava. Há mais de 10 anos atrás, é como eu lhe disse, muita coisa que hoje os jovens dizem que fazem e que não se fazia, não é bem verdade. Se ver aqui, quem conhece os meus artigos, eu já escrevo, já critico, já falo do desemprego, da juventude, da corrupção há mais de 15 anos. Vão à internet, escrevam Belarmino Vanduna em corrupção. Vão encontrar artigos de 2006, de 2007, a falar da corrupção, a falar do mal, a falar do microcrédito, a falar dessas coisas. Portanto, o problema é que nós também temos uma cultura muito oral. Mas, para não nos desviarmos, dizer que a mudança está em nós. Quando eu falei, o problema às vezes nós não devemos tirar o fio, não é, do pensamento. Quando eu falei nessa ruptura, estávamos a analisar um caso concreto, que era de viagem do presidente Zé Eduardo, etc, etc. E aqui a teoria não é ruptura, como quis aqui apresentar. É no sentido que uma liderança é diferente da autoridade, faz-se andando com os nossos próprios pés, não fazendo colagem, isso é teoria. E eu exemplifiquei. Agora, se entendeu desta forma, eu peço as minhas desculpas. Mais uma questão? Boa noite, Joana Patrícia. Eu confesso que fiquei muito assustada com certas intervenções, mas eu acredito que é porque não teve muito mais tempo para esclarecer as ideias. Uma delas é? A questão de grupo. Grupo. Na minha questão, hoje nós temos um sistema que é presidencialista. Entretanto, todo o corpo legislativo, o povo não nomeia. Okay? É chamado de tal sistema híbrido. É uma das questões que é só nossa, que volta sobre muitas outras coisas. Mas a minha questão aqui é militante do MPLA e separou a ideia de grupo e individualismo. Super certo, concordo. Mas enquanto militante do MPLA, não é assustador que admita aqui para nós que não responde pelas atitudes do MPLA, sejam elas negativas ou positivas, porque, querendo ou não, quando foi se filiar, teve conhecimento. Eu acredito que política é uma questão de paixão, ok? Então, quando vem para nós e diz o governador respondeu por ele é um ser humano, é maior de idade, ele não estava ali como um pai ou um amigo, ele estava aí como representante de um grupo. Então, quando vem aqui assumir que não pode responder por isso, é como se estivesse a lavar as mãos, quer para as atitudes negativas como positivas. E isso para nós, pelo menos para mim, é extremamente assustador, porque, querendo ou não, neste momento, vocês são a maioria e vocês estão-nos a governar. E vir para nós jovens dizer que não assumem essa responsabilidade assusta-me. Posso? Em primeiro lugar, acho que percebeu um pouco mal. Uma coisa é assumir o programa do MPLA, outra coisa é assumir atitudes e palavras de um ministro. Atenção, eu não disse que não assumo o programa do MPLA de governação. Eu disse que se o ministro disse alguma coisa que está errado, ele deve ser responsabilizado, até porque aquela água também sai na minha casa. Portanto, eu vivo na mesma casa ou numa casa onde também vive e a canalização é a mesma que a sua. Portanto, não devemos confundir. Aqui tentou ludibriar. Eu assumo o programa do MPLA, fiz campanha e acredito que é o melhor. E a maioria dos angolanos acreditam. Porque nós às vezes pensamos, porque no Facebook, com os nossos 200 e tal amigos, representamos o povo. Isto é uma ilusão. Depois vamos a eleições, temos um voto e às vezes a nossa própria mãe não vota em nós. Então, nós temos que tomar cuidado com este tipo de discurso, porque o governo é uma coisa, o MPLA é outra, do ponto de vista jurídico. Aquelas pessoas que são nomeadas não precisam ser do MPLA. Muitos que estou-lhe a dizer estão no governo hoje e muitos jovens, amanhã vamos nos encontrar nas reuniões. Aqui, para aparecer bem na fotografia, é tudo coisa. Depois também são os que dão baia nos mais velhos para assumir os cargos. Portanto, não diga isso. Eu não assumo responsabilidade nenhuma de pessoas adultas. O crime não é transmissível, mas assumo o programa do MPLA. Portanto, não se assuste, eu realmente assumo o programa do MPLA. Agora, atitude de pessoas adultas eu não assumo.
as ações do partido, mas o partido não é um indivíduo. Não, Está a confundir o todo com a parte. Não, mas a pergunta aqui... Não, nenhum grupo viu o MPLA aí dizer, todos em conjunto, a água está boa. Não, você viu o ministro. Você não viu o MPLA. Isso é um erro grave. É um erro. Está a confundir. Atenção, o MPLA é muito mais do que as pessoas. Está a confundir o ministro com o MPLA. Não, doutor, acho que aqui é questão... Está errado. Não. De facto, eu até disse que eu não diria aquilo naquela circunstância. Uma vez que o ministro falou, na vez do ministro, certo. E como militante do MPLA... Mas ele não falou como militante do MPLA. Aí tem certeza disso? Alguém lhe disse isso? Alguém lhe disse isso? Alguém lhe disse isso? Tiago, deixa eu terminar, eu sou o último. Não se esqueça, por favor. Da Mãe Joana, eu adoro a interação, mas não é a casa da Mãe Joana. Tem que ser muito rápido, a resposta tem que ser ainda mais rápido. Peço imensa desculpa e agradecer desde já a presença aqui. É preciso ter... Ok. Você bem rápido. Senhor Berlarmino Banduni, eu vou mais pelo ponto que falou da juventude, que uns foram se desleixando por aí além. Uns, como o senhor, foi um exemplo, mas eu acredito que teve um suporte familiar, uma estrutura, e pelo seu nome dá para ver que teve esse suporte. O que eu quero dizer, e eu assumo isso, é que nós jovens, nós não tivemos referências. Nós não tivemos. O senhor Mendonça teve referências. Teve. E ele disse, aos 20 anos, falou do Agostinho Neto, que de certeza Agostinho Neto e os daquele tempo foram uma referência. Mas também tem que ser honesto que nesses 38 anos as referências para a juventude e as condições que vocês do MPLA criaram, não dá para a gente hoje dizer, não, sim, nós não temos referências. E aquelas referências do desporto, vou dar um exemplo, podíamos aproveitar um Jean-Jacques, um Acuá, esses indivíduos, e puxar por outros jovens. O que é que fizeram? Essas referências foram eliminadas. Nas Forças Armadas tinha referências, foram eliminadas. Então, o que não se criou aqui foram referências. E não culpem uma juventude que se está a perder, porque vocês não criaram referências. Boa noite. Este debate é interessante. Dizer, em primeiro lugar, não culpei a juventude, até porque eu também sou jovem. Eu fiz e tenho as minhas referências. O que eu disse é, nós não devemos olhar para os outros e culpar os outros. Para a sua informação, desde Van Dunen a limpar o chão, há Van Dunens ministros, há Van Dunens doutores, e vai aqui ao Kazenga, onde está a maior parte da minha família, vai ao Bengo, onde está a maior parte da minha família, vai ver que há lá muitos Van Dunens a limpar o chão e a varrer as ruas. Portanto, o nome não faz as pessoas fazem-se com o currículo, fazendo, caminhando na vida. Por outro lado, eu não culpei a juventude, até porque eu próprio sou jovem, sou vítima também, se não me engano, deste processo. O que eu estou a dizer é que, enquanto membro do MPLA e do grupo, eu me revejo nos ideais. Isso é um sacerdócio, é uma questão de verticalidade, é uma questão de princípio, é uma questão de valores, é uma questão de vida. E quem anda na vida é como a igreja, é porque acha que ali é o seu caminho. Agora, nós temos... Eu não estou errado. Quem está errado? Não, porque você acha, eu não acho. Sim, mas não mesmo. Eu não estou. Não, quando eu estou errado, eu faço a correção do caminho. Portanto, não é esse, só para ser está errado. Eu estou a dizer que é uma questão de princípio. Portanto, o que eu quero aqui apelar é a todos os jovens a se juntarem a este novo movimento de liberdade, de construção de uma sociedade positiva, onde as pessoas podem, de facto, dispor daquilo que pensam, ser positivos, deixar o ser em ter para serem o que são. Como eu fiquei satisfeito, dizer que faz teatro, conta todas as vicissitudes, dizer que faz isso, dizer que escreve, etc. Eu faço questão de 2 em 2 anos publicar um livro. Tiro o dinheiro do meu bolso e também não ganho nada. Portanto,
Cada um faz a sua vida. E vamos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, todos são do MPLA. Obrigado.